Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Corinthians, tudo bem? Bom, eu espero que sim. O Corinthians, evidentemente, ainda não anunciou seu novo técnico, porque ainda não o contratou, mas está na luta pela contratação de um técnico. Acho muito positivo nesse momento que, diante das dificuldades, o Corinthians mantém, né, a perspectiva de contratar um técnico estrangeiro, notoriamente, neste caso, um técnico europeu e ainda mais especificamente um técnico português. Acho isso muito importante. Acho muito importante nesse momento não recuar para o treinador brasileiro, que hoje no mercado a gente não tem muitas opções de técnicos interessantes, que a meu ver, poderiam fazer um trabalho diferenciado no Corinthians. Então as dificuldades são grandes realmente, não vai ser nada fácil para o Corinthians bater o martelo, mas vai conseguir fazê-lo. E num certo momento acho que pode apresentar um nome bem interessante, assim, bem diferenciado para o comando do banco de reservas dessa boa equipe do Timão, né? Nomes como Paulo Fonseca já foi ventilado no Timão, nomes também como Luiz Castro mais recentemente, nomes sobretudo do Vitor Pereira também foi ventilado. A meu ver, a negociação ainda continua, mas neste momento também especula-se o perfil do Nuno Espírito Santo, técnico português de 48 anos, que poderia também ser o técnico do Timão. A vantagem do Nuno Espírito Santo em relação aos demais técnicos é o fato de que ele está livre no mercado após passar pelo Tottenham, de certa forma, de uma maneira bastante negativa, né? Não conseguiu imprimir a mesma qualidade do trabalho que ele imprimira antes, né? Na equipe do Wolverhampton, né? Mas a questão é, será que ele seria um técnico interessante para o Corinthians, mesmo fracassando no Tottenham? Qual é o modelo de jogo? Como é que jogam as equipes do Espírito Santo? E a forma como essas equipes jogam cairia bem no Corinthians, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no Tottenham? Isso é muito importante, isso não é qualquer coisa, porque se a gente olhar friamente para o que ele fez no Wolves, a gente vai perceber que foi realmente um trabalho fantástico. Se olharmos friamente para o que ele fez no Tottenham, a gente vai ver que o trabalho realmente foi muito abaixo, frustrante, decepcionante demais, mas não frustrante, decepcionante para alguns que já tinham a expectativa de que o trabalho dele não fosse tão bem assim na equipe do Tottenham como foi na equipe do Wolverhampton. Então o que acontece nesse momento, se ele vier para o Corinthians? Ele vai ser o técnico do Wolves ou vai ser o técnico do Tottenham? E o que é muito importante para o Corinthians nesse momento? É que o Corinthians se comporte como o Tottenham ou se o Corinthians se comporte como a equipe do Wolverhampton? Então essa é uma questão aí também para nós pensarmos, né? Porque o Nuno Espírito Santo é sim um técnico muito mais apropriado para a equipe do Wolves do que, por exemplo, para o Spurs. Muito mais apropriado para um do que para outro. E nesse caso, a gente tem que pensar o Corinthians, tatuar na nossa memória o Corinthians muito parecido com o Tottenham. E olha lá, deixando inclusive o Tottenham para trás ali na questão de, a meu ver, de grandeza, do que propriamente com a equipe do Wolverhampton. Eu acho nesse sentido que pode ser preocupante sim, nesse sentido, a chegada do Nuno. Agora, se nós pararmos para pensar o que foi este Corinthians dos últimos anos, a gente pode também considerar que talvez ele seja uma opção interessante sim. Eu só acho que, para deixar bem claro de início, né, o Nuno Espírito Santo, ele é de fato um técnico abaixo do Luiz Castro, abaixo do Paulo Fonseca, abaixo também do Vitor Pereira e de outros técnicos portugueses. E acho que mesmo com o número dele, os bons números dele ali no Wolverhampton, acho que ainda assim ele está abaixo desses técnicos. Eu acho que é um técnico de uma linha da escola portuguesa que não é daquelas que eu gosto mais, que é a escola do jogo mais reativo. Então, em Portugal, quando a gente pensa em escola, não tem propriamente algo, não é uma escola de técnicos de futebol voltada só para técnicos ofensivos, e há muitos bons técnicos assim. Há também técnicos defensivos. O símbolo disso é o Mourinho, né? Aquele que estacionou 30 ônibus à frente ali do ataque do Barcelona, quando estava na Internacional, e levou a Inter ao título. Depois disso, inclusive, fez um outro bom trabalho, e hoje é um técnico, vamos combinar, muito decadente. Extremamente decadente hoje, o Mourinho. O Nuno Espírito Santo é um técnico dessa linha do Mourinho, dessa forma de jogar do Mourinho. Evidentemente que não é igual, mas é parecido com o Mourinho. E no Wolverhampton ele fez um trabalho realmente espetacular. É bom deixar claro, talvez tenha sido o melhor técnico da história dessa equipe do Wolverhampton, mas de certa forma, na última temporada dele na equipe, ele não foi bem. O contragolpe não funcionava mais, né? E quando o contragolpe não funcionava, ele retraía muito mais as suas linhas. A equipe não conseguia jogar. Tudo bem que tenha perdido ali um jogador importante, né? Mas também a equipe ainda tinha o seu esqueleto, né? Os seus bons jogadores, mas a coisa não funcionava.
funcionava. Mesmo no último período dele na equipe do Wolves, a coisa não foi muito boa, mas é preciso deixar muito claro, analisando de forma objetiva, que ele fez um trabalho muito bom nessa equipe, assim como não fez no Tottenham. Quando ele chega ao Tottenham, o Tottenham estava um tanto quanto perdido na busca de um técnico, não buscava necessariamente o modelo de jogo, buscava sim um nome no mercado, um técnico que trouxesse nome, e o Espírito Santo naquele momento foi um técnico interessante por causa daquilo que fizeram na equipe, bem abaixo em termos de qualidade do que o Tottenham. Então ele foi um nome importante, chegou, não conseguiu realmente fazer um trabalho legal. Ele se mostrou naquele momento um técnico realmente muito mais apropriado para as equipes médias do que propriamente para equipes maiores. E hoje, nesse momento, eu acho que ele está livre no mercado, já está até em uma... alguns pensavam que ele rapidamente arrumaria um outro clube. Na minha opinião, isso não é bem assim. Na minha opinião, ele não tem todo esse mercado lá na Europa em clubes grandes. Acho que ele se queimou muito nesse trabalho do Tottenham. E hoje ele é um cara para equipes mais médias do cenário europeu. Ele pode ter mercado nesses cenários, mas não em cenário dos grandes clubes europeus, na minha opinião. Ele também ganhava um grande salário, alguma coisa em torno de 2 milhões, traduzindo para real, em reais ali na equipe do Tottenham. Eu acho, evidentemente, que se ele vier para o Brasil ou para outro clube sul-americano, ele não vai, evidentemente, bancar o salário desse, ele não vai querer, claro que ele vai querer, mas ele sabe perfeitamente que ele não pode, por exemplo, bancar uma pedida dessa, porque ninguém vai contratá-lo. E evidentemente que ele abaixaria muito a sua pedida para chegar aqui na equipe do Corinthians. Agora, ele é um técnico apropriado para o Corinthians? Vamos lá, vamos falar da forma como a equipe dele jogava. Sobretudo o Wolves, né? Porque na verdade ele tenta reproduzir justamente esse jogo no Tottenham e a coisa não funciona. Então vamos falar sobretudo dele na equipe do Wolves e também como que a equipe se comportava notoriamente nos bons momentos. Tá bom, minha gente? Para a gente entender perfeitamente muito mais da execução da proposta do que o contrário. Em termos de esquema, a gente via claramente ali, na equipe do Wolves, uma espécie de esquema com 5-2-3. É um 5-2-3 que muitas vezes variava para um 5-3-2. Mas, em geral, era um esquema com 5-2-3. Essa linha de 5, você tinha 3 zagueiros, evidentemente, e esses 2 alas que se comportavam como defensores na maior parte do tempo, mas quando a equipe ia para a situação de ataque, quando ia para o campo de ataque, esses alas viravam ali praticamente atacantes mesmo por excelência. Por quê? Porque a gente está falando de jogadores que aprofundavam muito o campo, e no Wolves era muito, a gente vê muito claramente o que ele pensa dos laterais. O lateral para o Espírito Santo tem que ser aquele jogador para trabalhar muito bem na fase defensiva, mas um jogador que precisa ir muito bem na fase ofensiva também. Ele precisa ser muito bom lateral do ponto de vista ofensivo. De novo, a gente lembra da contratação do Bruno Melo no Corinthians e precisa ressaltar que é um jogador, mesmo para um esquema de jogo não ofensivo como de outros técnicos especulados no Timão, mas para um esquema de jogo mais conservador, mais defensivo, muito mais próximo do que era o Corinthians no passado, a gente precisa concluir que o Bruno Melo não é um perfil interessante e o Corinthians precisaria de um lateral naquele setor, porque eu acho que o mesmo titular, neste momento, já está perdendo ali um pouco de rendimento. Acho que o outro lado está mais ou menos muito bem. Mas o fato é, os laterais para eles são jogadores para aprofundar campo, né? Jogadores que para chegar à linha de fundo o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, quando você cobra que um lateral faça esse aprofundamento do campo, que ele vá até a linha de fundo, estamos falando de um perfil de jogador que precisa ter muita rapidez e também muita percepção do momento correto de voltar para o campo de defesa, né? Ou seja, esse jogador precisa ser muito rápido, do contrário, ele não pode partir para essa aventura de ir até o fundo do campo buscando um cruzamento. Então a gente já lembra os laterais do Corinthians, de novo, a gente fica muito mais claro, né, que pelo menos um deles consegue fazer esse trabalho com mais facilidade, o outro já não consegue mais, assim como o seu reserva também. Na fase defensiva, esses laterais também precisam trabalhar bastante, muito preso ali à linha lateral, né, porque ele gosta também de fazer preenchimento dos lados ali para não dar esse lado do campo para os seus adversários, né? Então os laterais são importantes, são peças-chave ali do jogo da equipe do Nuno Espírito Santo. Quando ele praticava um 5-3-2, né? Ali você tinha, por exemplo, ele trazia, na verdade, um ponta, né, para o meio de campo, fortalecia o meio de campo, povoava mais o meio de campo, jogava com 2 atacantes, mas aí você tinha também um desgrudamento rápido aí de um desses meias quando precisava, numa situação de força, de ataque e tal, aí um desses meias se desgrudava novamente e ia para o ataque, mas em geral um ponta vinha para compor o meio de campo. Às vezes esse ponta, em algumas situações, bem poucas situações, ele virava
atacante a partir de uma condução de bola, mas a tal da condução não é uma coisa muito normal na equipe do Espírito Santo, nesse Wolves do Espírito Santo. Por quê? Porque, em geral, era uma equipe que jogava muito com bola alongada, né? Bola média e longa era algo muito normal na equipe do Wolverhampton, né? Então, a pressão para provocar o erro é algo muito normal que a gente vê em todas as fases do jogo, uma equipe muito voltada para isso. Quando a gente pensa nisso, a pressão para que o adversário provoque erro, estamos falando de uma equipe que joga, sobretudo, de uma maneira mais conservadora e defensiva, de uma maneira mais voltada mais para o contragolpe. Essa pressão ela acontece em todas as fases. Evidentemente que na fase de saída de bola do adversário, nem sempre a gente via esse tipo de coisa. A marcação era mais ou menos em bloco médio, algumas vezes, nem sempre em fase alta, mas às vezes também acontecia. Agora, sobretudo no campo de defesa, a equipe tem um comportamento ali de defensivo bastante ativo, né? Tentando o tempo inteiro frustrar essa criação de linha de passe, tentando fechar ali possibilidades para o portador da bola e uma tentativa rápida de recuperar essa bola. Mas então havia muitas situações ali para gerar esse erro, né? Para provocar o erro. E aí, tomada a bola, vamos acionar o contragolpe. E aí, como é que acionava o contragolpe, sobretudo com essa questão dos alas? Aí você tinha alas que ia para o fundo do campo, evidentemente, e aí eles eram acionados através do quê? Da bola longa, do lançamento, ou em geral, através de um passe que vinha do meio de campo, também um passe alongado. Então as equipes as equipes, no caso, principalmente o Wolverhampton, do Espírito Santo, jogava sobretudo com essa bola longa que vinha de lançamento via zagueiro, que vinha também de um passe menos tão longo, mas também longo do meio de campo, de um meio campista. O Corinthians tem jogadores para fazer isso? Eu diria que o Corinthians tem no Cantillo um jogador perfeito para fazer isso no meio de campo. Tem no Cantillo, sobretudo, jogando um pouco recuado, fazendo até mesmo essa função de zagueiro que faz esse lançamento. Então aí tá tudo bem. Agora, quando a gente pensa nos outros zagueiros, a gente percebe que já tem uma certa dificuldade, né? Ele não gosta, portanto, do lateral por dentro, ele gosta do lateral trabalhando por fora, né? E aí você tem, evidentemente, os jogadores do meio de campo, em algumas situações, tentando trabalhar, fazer esse jogo aí por fora, né? O zagueiro precisa saber jogar com o Espírito Santo. A gente tem, acho que o João Vitor é um zagueiro que tem esse potencial também. Então os zagueiros precisam saber jogar, ele gosta de uma organização tática o tempo inteiro, em todos os momentos do jogo, em todas as fases também do jogo, e também na fase defensiva. Os zagueiros precisam ter um bom tratamento com a bola. Isso é muito importante, não para ficar o tempo inteiro com a bola, não para atrair muito, esse não é o objetivo, mas para não perder a bola em especial. A gente via a equipe, quando se defendia, se voltando para um 5-4-1, né? Com uma linha de 5 atrás, aí sim a gente tinha os alas de forma muito defensivos, a gente tinha essa linha de 4 um pouco à frente ali dessa primeira linha, e a gente tinha o 1, que é o centroavante, que ficava um pouco mais à frente. Esse centroavante era um jogador que muitas vezes ele era acionado diretamente numa situação de contragolpe, mas às vezes estava ali para despistar também, porque nem sempre o contragolpe partia dele. Às vezes você tinha no contragolpe esses alas se desgrudando rapidamente da defesa, indo para o ataque para receber bola. Então o centroavante às vezes enganava um pouco aí, despistava um pouco a marcação adversária. Agora, esse centroavante é importante para ele também. O 9 é muito importante. E aí o Corinthians precisaria ir ao mercado, como já está fazendo tentativas, de buscar esse camisa 9. Um camisa 9 que saiba trabalhar muito o pivô e saiba também distribuir. Mas mais que isso, um camisa 9 que saiba também, quando receber essa bola no ataque, sobretudo quando ele for o jogador acionado no ataque, saber prender essa bola e dar tempo para que os jogadores cheguem, se aproximem para receber essa bola. Acho que enquanto não chegar o centroavante, é muito provável, se o Nuno Espírito Santo chegar hoje no Corinthians, que ele leve, é isso mesmo, meus amigos, que ele leve o jogo para a situação de centroavante titular da equipe do Corinthians, né? Então a gente tem, portanto, um técnico extremamente pragmático, né? Um técnico que é voltado, sobretudo, para o contragolpe, é um técnico que tem ali um tipo de jogo bem parecido com o que o Corinthians vinha frequentando nos últimos anos. É um técnico que pode, evidentemente, dar certo no Corinthians, mas mesmo nesse modelo aí, pelo elenco que o Corinthians tem hoje, a gente vê que tem algumas questões. Por exemplo, ele é muito pragmático, né? Mas ele gosta muito da intensidade em todas as fases também. Os jogadores têm que ter muita movimentação. A gente percebe que tem aí no elenco do Corinthians alguns jogadores que talvez entregue pouco nessa pedida aí do técnico Nuno Espírito Santo. A gente percebe também que na questão da zaga, ele vai jogar com 3 zagueiros, o Corinthians vai precisar talvez ir ao mercado buscar pelo menos mais um zagueiro, né? Ele vai precisar também de um centroavante e também, pelo menos, o Corinthians vai precisar de um outro lateral, na minha opinião, para fazer esse trabalho, porque laterais, volto a dizer, são muito importantes para que o modelo de jogo das equipes do Espírito Santo funcione muito bem. É um técnico que sai dessa linha aí
a ofensiva de outros nomes especulados recentemente no Timão, eu acho que não muda muito o Corinthians. O Corinthians volta a tentar aprofundar aquilo que deu certo no passado, tendo um elenco muito diferente daquele que tinha no passado. Será que seria uma boa aposta? Este é um ponto. Eu acho que o Corinthians aí deixaria de lado essa tentativa de mudança para o modelo mais ofensivo, que eu acho que tem muito mais a ver com as tradições e com a competência do elenco do Timão no momento. É isso.